está narrada do versículo 21 ao versículo 35. Se você vê alguém sem Bíblia, solidariamente se ofereça para compartilhar a sua Bíblia. Todos encontraram Mateus 18? Amém? Então acompanhe a leitura. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Nós começamos a conversar sobre esse mesmo texto pela manhã. Pela manhã eu fiz mais uma leitura mais interpretativa do próprio texto. Pena que você não estava aqui. Quem não estava pode acessar pela internet, né? No site da igreja você vai poder completar a mensagem da agora de noite vendo, não é, o que nós trabalhamos, o ambiente histórico dessa parábola. A dívida que está aparecendo aqui não é uma dívida de uma família que gasta com besteira e depois fica devendo. Não, é uma situação pelo sistema da época, que é um sistema tributário terrível, onde, não é, era cobrado imposto de tudo. É uma sociedade escravista também. Quando alguém não tinha mais com que pagar o tributo e o imposto ao rei, era-lhe tirado a família, pai, mãe, irmãos, como pagamento de dívida. Já pensou em entregar seu filho como um pagamento de dívida? Isso acontecia constantemente. A parábola se refere a algo que aconteceu e acontecia naquela época. Porque o povo que vivia no Império Romano estava debaixo desse sistema. Então, quando você olhar aqui essa parábola, entenda que é isso. Não é família endividada porque comprou demais, não, viu? É família que não suportava o peso de um sistema, esquema terrível. Vocês já assistiram um filme que os soldados do rei entram num povoado, numa aldeia, e vai cobrar, pagava com ouro, prata que tivesse, mas os pobres não tinham isso, davam dos seus produtos que produziam, davam dos animais. Quando não tinha mais, dava a terra, aí a terra não era mais dele, ele só trabalhava para dar o dinheiro para o império. E quando faltava todo o recurso, se pagava com a própria vida, entregando primeiro os familiares, e se não pagasse, o camarada era castigado exemplarmente, sendo
muitas vezes torturados violentamente até a morte em espaço público. Só para você situar a questão da parábola. Mas o que é que eu quero falar aí? A parábola fala de perdão. Nós estamos no mês orando pelas famílias. E eu penso que um dos grandes desafios para que nós possamos ter cura e saúde e salvação, porque salvação não é só da alma para ir para o céu. Salvação é situações familiares que sejam recuperadas, salvas da destruição. Existe aqui nessa parábola um remédio, uma cura. E o remédio e a cura se chamam o quê? Perdão. E a parábola então começa com uma pergunta trazida por um dos discípulos de Jesus, Pedro. E ele vem com a pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a quem me ofende? E ele mesmo se antecipa na resposta. Quantas vezes? 7 vezes. Pedro foi muito, muito melhor do que a sua cultura judaica que tinha ensinado para ele. Porque a tradição judaica dizia que o máximo que eu posso perdoar a ofensa de alguém que me ofende é até 3. Não é por acaso que você até hoje, eu disse que a gente, de manhã aqui, a gente está mais para judeu do que cristão. Porque essa coisa de só vou perdoar até a 3ª vez. Quantas vezes as nossas relações a gente não usa o padrão do judaísmo mais rigoroso? Se fizer a 3ª, eu não perdoo mais. Pedro foi bastante generoso, disse não, 3 não. Jesus é muito melhor do que os líderes judaicos, do que a lei. Eu vou tentar impressioná-lo. E disse: Senhor, não seria 7 vezes? Pedro estava sempre distante. E Jesus dá uma resposta muito desafiadora: não, Pedro, você tentou, mas não chegou nem perto. Não 7, mas 70 vezes 7. Quanto dá 70 vezes 7? 300, 490. Ah, assim tá bom, né? Assim já chega. Não é. A gente começou falando de... Essa parábola tem a ver com economia, com dinheiro, com dívida. Mas é nesse contexto que Jesus aproveita para dizer, nas nossas relações, a questão matemática, ela é desafiadora. Essa numeração trazida por Jesus não tem a ver para dar um limite. Mesmo que esse limite, quando a gente pensa, puxa, 400, tá bom. Mas Jesus não estava querendo dar um limite ao perdão. Pelo contrário, ele estava dizendo, o perdão entre nós agora, entre nós que nos chamamos seguidores desse evangelho e de Jesus, deve ser um perdão ilimitado. Você tem que perdoar sempre, sem parar, quantas vezes for necessário. Assim é demais também, vão abusar, né? E esse é o desafio do Evangelho de Jesus. Mas eu queria que você pensasse, quantas vezes você acha que Deus já perdoou uma dívida sua? Você acha isso demais? Perdoar o outro mais do que 7 vezes? Então vamos pensar aí, quantas vezes você acha que Deus já nos perdoou? Quanto mais velho a gente vai ficando, a nossa conta vai aumentando, né? Esse é o desafio trazido pela parábola. Eu queria trazer alguns desafios para nós aqui. Um dos esclarecimentos que eu trouxe pela manhã, que a nossa grande tentação ao ler essa parábola é querer identificar Deus como esse rei. Porque o rei aparece num primeiro momento bom. O primeiro servo, cobrador de impostos, devia uma alta quantia de prata, tão alta que o texto nem menciona quanto era. E esse rei, esse soberano, perdoa essa dívida. Esse coletor de impostos que devia e foi perdoado, encontra um conservo seu,
que era alguém abaixo dele e que devia a ele. E diz quanto ele devia. Esse valor que está aí é um valor muito, muito, muito abaixo do que esse servo devia ao rei. E ele perdoou? Não perdoou a dívida do outro. Então diz que os seus amigos ficaram indignados e foram entregar ele ao rei. E o rei agora chama ele e disse: rapaz, eu lhe dei perdão. Você não devia fazer o mesmo com quem lhe devia? Já que você não perdoou agora, e aí ele agora de novo deve a esse rei, ele diz que entregou ele na prisão. Quando se fala em parábola, que é um texto cheio de analogias, é um texto aberto para você interpretar livremente, é muito perigoso. Porque o perigo dessa parábola é você comparar Deus com esse rei. E dizer: Deus é como esse rei. Ele vai me perdoar uma vez. Mas se eu não perdoar meu irmão, ele vai deixar de me perdoar. Essa é a aplicação que a gente faz. O perdão de Deus depende do perdão interpessoal, do perdão humano que a gente concede. Irmãos, então pense aqui comigo. Se o perdão de Deus depender do nosso perdão, nós seríamos perdoados por Deus? Receberíamos o perdão? Quem aqui, honestamente, tem dificuldade de perdoar alguém que lhe machuca? Levante a mão. Eu tenho. Olha, pouca gente tem. Quanta gente boa aqui. Meu Deus do céu. Nós temos dificuldade de perdoar. E se a graça e o favor imerecido que nós recebemos de Deus dependesse de nós perdoarmos como Deus perdoa, misericórdia, estávamos todos em mau lençóis. Porque nós temos dificuldade de perdoar. Nós gostamos, como esse servo, de receber perdão. Ô, coisa boa receber perdão. Mas e na hora de dar o perdão a outro? Nós somos iguaizinhos. Na verdade, o texto não chama atenção para o rei. A crítica, trazer o rei, é trazer o sistema. É trazer o sistema para dizer assim: estamos todos viciados nessa coisa ruim de tratarmos uns aos outros na relação da dívida e do pagamento. Até hoje é assim, irmãos. Nós não sabemos amar gratuitamente. Nós não sabemos zerar a dívida todos os dias. Eu digo dívida entre pessoas. A gente vai somando e acumulando. Deus é o único que não vai somando dívida contra nós. Ele zera todo dia. Imagina, Maria, que todo dia ele vai anotando. Vamos dizer que ele anote, porque ele é Deus, ele sabe. Todo dia ele sabe a dívida que eu tenho com ele. E a dívida que eu tenho com ele é tudo que eu faço e que desagrada a Deus e desagrada alguém ao meu redor. Cada vez que eu estou ferindo alguém, eu estou contraindo dívida minha para com Deus. Cada perdão que eu não concedo, eu estou acumulando dívida para com Deus. Se Deus fosse somando o quanto a gente deve para Ele, a gente teria condições de pagar? E se nós dependêssemos disso, zerar nossa dívida com o nosso irmão para Deus nos abençoar, será que nós já poderíamos nos sentir perdoados e perdoadas por Deus? Porque se a lógica for essa, quem aqui tem dificuldade de perdoar, ou tem alguém para perdoar ou não perdoou, esqueça o perdão de Deus, porque ele não vai vir para você. Essa é a lógica se nós entendermos essa parábola que Deus é esse rei. Mas o que eu estou tentando dizer é que Deus não é esse rei. Porque Deus não é monarca, não é rei. Rei que se alimenta de cobrar dos outros. Deus é Pai. Jesus veio como revelação do verdadeira imagem do Pai. E se existe um sinal, o Evangelho de João é cheio de sinais, o maior sinal aqui é que a gente não veja Deus como rei, mas como Pai. Teria que ler um pouco outros textos aqui ao redor para entender isso. E a parábola, na verdade, diz assim: o reino de Deus é diferente desse rei, desse reino.
O reino de Deus que começa aqui e agora, nas nossas relações familiares, na nossa comunidade de fé, tem que ser diferente desse rei. Ele tem que ser um diálogo para fazer algo diferente disso aqui. A parábola é trazida para fazer pensar. É porque estamos tão distantes dessa época, desse contexto, que a gente não consegue imaginar. Mas alguém que ouviu Jesus contando essa parábola, que sabia o que era um monarca e um rei, e da sua fúria em cobrar dívida, jamais ia ouvir essa parábola e achar que esse rei era Deus. Agora nós é que construímos uma imagem de Deus parecida com a gente. E aí a gente diz assim, olha, Deus é até bonzinho. Ele até vai me perdoar num certo limite, mas se eu não fizer o que ele fez, ele também não me perdoa. Fica do mesmo jeito, dá no mesmo. O desafio é maior do que isso. A vida em família, a vida em comunidade, não é sustentada por cobrança de dívida. Não se sustenta na perfeição dos seus membros. Imagine se na família nós ficarmos esperando uns dos outros a perfeição. E cada vez que o outro não corresponde, você também anotar e fazer a dívida. Essa família vai sobreviver? Imagine na comunidade de fé. Cada um que peca vai para o caderninho, vai aumentando a dívida. E um começa a cobrar do outro. Não é nesse padrão. A perfeição não é um status o qual se chega. É um caminho que a gente não desiste nunca. Por isso, o perdão é necessário. O perdão é o caminho para que eu não desista do caminho da perfeição. Deus nos perdoa, não só porque Ele é bom, porque Ele é perdão na sua essência, mas porque o perdão de Deus me concede a oportunidade, o direito e a possibilidade de caminhar em direção à perfeição. Não é também para você abusar e ficar no mesmo lugar, pecando, sem ser cobrado. Não é isso. O perdão de Deus vem como oportunidade para que eu continue, mesmo depois da minha dívida, a continuar trilhando o caminho da perfeição. Na família, todos nós desejamos o melhor pai, a melhor mãe, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho. Qual o caminho para que eles continuem, sem desistir, tentando alcançar o ideal de serem melhores? Se você for acumulando a dívida dele e se tornar como esse credor incompassivo, você ajuda o outro a crescer? A gente age assim porque acha que vai dar certo. E por isso que às vezes nas relações familiares há muita ameaça. Quem aqui já foi ameaçado na família? Olha, se você fizer de novo, acabou. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Agora, quem já disse? A gente ouve e a gente diz isso. Se fizer de novo, diz isso muito para os filhos, né? Se você fizer de novo, acabou. A gente coloca limite no nosso perdão. Mas nem sempre isso serve para inibir, para tornar o outro melhor. Então, o caminho do perdão, para mim, interpretando essa parábola, é o caminho que Deus está apresentando para toda a comunidade cristã e também para nós, nas nossas relações humanas familiares. Não vai haver cura, salvação, restauração sem perdão. O perdão é o meio e o caminho de nós salvarmos as nossas relações. E nós nos tornamos muitas vezes reprodutores desse modelo aqui da parábola. Eu sou cobrado, então eu cobro. Se eu fui cobrado, eu tenho o direito de cobrar. Não me cobram perfeição, eu cobro do outro. E assim nós vamos nos comportando muito mais como esse servo com o seu conservo do que como Deus que é Pai,
que diz um texto do Antigo Testamento que ele rasgou a nossa dívida. E você fez o quê para ele rasgar a dívida que você tinha com ele? Imagine que gesto forte e simbólico dentro das nossas casas, entre marido e mulher, esposa e esposo, se nós estivéssemos todos os dias, ao final daquele dia, rasgando qualquer dívida que tenha acontecido naquele dia. Zerar todo dia a conta. Irmãos, eu garanto uma coisa, nós seríamos muito mais felizes. Nós experimentaríamos muito mais de Deus. O perdão é o sinal mais forte de que Deus está em nós, de que Deus está nas nossas relações. Tem um texto do Rubem Alves que ele diz que o diabo é o único que, a conta que ele sabe fazer é a de somar. Soma, 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 vai somando tudo que você faz para depois ficar como acusador. Estou aqui, ó, com tudo escrito que você tem. Mas a conta de Deus é diferente, vai subtraindo um peso das minhas costas que eu não posso carregar. O ato de Jesus na cruz foi o ato de rasgar a dívida humana que nós tínhamos diante de Deus e que jamais sozinhos poderíamos pagar. Nós somos esse servo que a dívida dele era tão grande que não deu para registrar. E que ele, por mais que quisesse, não poderia pagar. O que é que Deus fez então? O Pai, não o rei, o Pai enviou seu Filho para que o seu Filho perfeito pudesse pagar a dívida no nosso lugar. E nós sermos isentados da dívida. O modelo de relações que Jesus propõe nessa parábola para a comunidade cristã, para as famílias, é um modelo parecido com essa atitude do Pai, de que rasguemos as dívidas uns dos outros, que possamos ter esse dom maravilhoso que é o dom do perdão, da graça do perdão, de conceder perdão. Nós temos pouca prática disso, porque nós estamos com uma economia, uma lógica econômica na nossa cabeça, que não conta só no bolso, nos números, conta nas relações. Nossas relações humanas são, hoje mais do que nunca, relações de valor econômico. Eu quero você até que você possa ser lucro para mim. Você tem que representar para mim ganho, lucra, nunca perda. Por que casais tantas vezes se separam? Porque um não está conseguindo mais responder ao outro, dando a ele aquilo que seria ganho. O que seria ganho? Por que nós temos dificuldade de cuidar apenas quando o outro precisa, de esperar uns pelos outros, de ajudar um ao outro? Porque nós temos uma lógica econômica na nossa cabeça. É tudo para mim, eu tenho que ganhar, eu tenho que receber, eu tenho que tirar de você para mim e nunca dar de mim para você, sem perceber uma lógica maldosa, que é uma lógica que rege a economia da vida, atinge as igrejas, atinge as relações na comunidade e atinge as relações familiares. Da mesma forma aqui nessa parábola. Por isso que Pedro chega com uma pergunta, que talvez seja a pergunta do povo da igreja. Senhor, quantas vezes nós vamos perdoar uns aos outros? Por que ele está trazendo essa pergunta? Porque na cabeça dele, mesmo como discípulo, ainda impera a lógica não só judaica, até 3 vezes, mas também a lógica econômica da época. Eu sou cobrado e eu cobro, eu sou cobrado e eu cobro. Irmãos, o lugar, o espaço familiar não é um lugar para nós acumularmos dívida. Nosso lugar não é para ser um coletor de imposto, de dívida, mas é para sermos perdoadores.
A igreja não pode ser um lugar onde estamos cobrando uns aos outros, mas nos colocando à disposição para perdoar. O perdão humano é indispensável, sim, para o perdão de Deus. Deus não se limita por nós, pela nossa maldade ou pela nossa fraqueza. Nós não podemos colocar Deus nesse lugar. Mas, irmãos, um coração que não consegue perdoar é um coração que não consegue receber a plenitude da presença divina. Então, não é Deus que lhe condena. Ah, já que você não perdoou, então eu não vou lhe perdoar. Quem imagina Deus fazendo isso? Não, mas você mesmo, porque não conheceu a dádiva do perdão de Deus, você não consegue conceder perdão e você fica aprisionado ali. Por isso você não vai experimentar a graça divina do perdão. Se você tem dificuldade de perdoar, saiba disso, você ainda não experimentou plenamente a graça do perdão divino na sua vida. Porque quem experimenta, distribui. Quem experimenta perdão, concede perdão. Talvez você ainda esteja naquele lugar se sentindo muito bom, uma pessoa muito boa. Eu nem preciso de perdão e por isso você tão arrogantemente cobra a dívida do seu irmão, ou cobra a dívida da sua esposa, ou cobra a dívida do seu marido, ou cobra a dívida dos seus filhos. Irmãos, o lugar onde Deus quer nos levar é um lugar onde Ele é o Pai, não é o Rei. E como Pai, Ele está ali para, como naquela parábola do filho pródigo, saiu de casa, levou a herança, gastou tudo, foi um péssimo filho. E quando ele voltou, o pai estava cobrando a dívida dele. Tinha festa, tinha anel de honra, tinha sandália nova, tinha o abraço do pai. Deus é esse pai, não é esse rei. Por mais que esse rei pareça bonzinho, Deus é pai, que recebe o seu filho, que certamente ele gastou a herança toda. Então qual era a dívida dele com o pai? O valor daquela herança. Mas o pai recebe na casa com festa, com honra, com cuidado e sem cobrança. E sem lhe cobrar a dívida. Imagine que todos nós pudéssemos viver assim. Por isso que o conceito de Deus não como rei, mas como pai, a paternidade de Deus, nos conduziria a todos, homens e mulheres, na família, na comunidade, a algo que nós não experimentamos ainda. Uma cura abrangente, que envolve a nossa vida, ser curado, ser perdoado, mas também conceder perdão e cura para os outros. Deus não é definitivamente como o rei dessa parábola. O rei da parábola acaba, no final da parábola, no mesmo ponto onde começou, colocando sobrecarga, taxando um indivíduo que vai ter que oprimir a outros para pagar a sua dívida. Quando ele disse, tá, você agora vai ter que pagar. Como é que se pagava a dívida? Cobrando o imposto para ter o dinheiro e pagar ao rei. Definitivamente Deus não faz assim. E a comunidade religiosa não pode fazer assim. Sermos cobradoras das dívidas dos irmãos. Imagine se a gente fosse cobrar as dívidas aqui uns dos outros. Nós somos comunidade perdoadora. E essa comunidade perdoadora tem a capacidade de fazer que um monte de gente que entra aqui, se sentindo pesada com o peso da sua dívida, seja aqui perdoada, seja aqui aliviada dessas cargas. E alguém que recebe perdão dificilmente não sairá diferente desse lugar. A parábola quer evidenciar Deus como Pai, que apesar de impor limites àqueles que praticam o mal, mas não vem nem por isso julgar, mas salvar. O tempo agora não é de cobrar dívida como julgamento, mas de salvar,
de recuperar cada filho e cada filha dessa grande casa do Pai, para que sejam sarados e curadas. A tarefa também de julgar não é do outro filho. Nossa tarefa não é nos julgarmos e nos cobrarmos mutuamente. Essa tarefa é do Pai. O nosso papel é conceder perdão. Por isso que a parábola provoca: Deus é quem concede o perdão e nós limitamos esse perdão. O Pai derramou o seu perdão naquele gesto amoroso da cruz. E nós temos dificuldade de perdoar as mínimas falhas que são cometidas contra nós pelos nossos irmãos. A comunidade e a família devem ajudar que a graça e o perdão de Deus alcance a vida de cada um de nós. E como fazer isso? Sendo canal e instrumento para que esse perdão possa fluir em nossas vidas. Irmãos, não adianta passarmos um mês inteiro, estamos fazendo isso, orando pelas famílias. É preciso mudança de atitude. E o sinal dessa parábola que nos desafia é: primeiro, não olhe Deus como rei, olhe Deus como Pai. Igreja Batista do Pinheiro, nós não temos um rei que vai cobrar de nós, e como ele vai cobrar da igreja, a gente vai cobrar dos irmãos, que é para poder dizer a Deus que está tudo certo. Por que as igrejas pensam assim? Nessa lógica é que tantas igrejas pesam as pessoas com taxas fortes, inclusive, pesadas, porque elas se acham como aquele servo que tem que entregar para Deus o resultado da cobrança. Então a igreja fica no lugar do cobrador de imposto, que está servindo ao rei. E Deus colocou as igrejas no mundo para cobrar a dívida do povo, para eles ficarem melhores e a gente entregar a conta certa depois a Deus. Não, não é esse lugar da igreja. Também não é esse lugar da família. Também não é esse lugar seu como esposa ou como esposo na vida do seu marido ou da sua mulher. Ser um cobrador de dívidas, de impostos. É para você ser como Deus, Pai. Receber com perdão, com festa, e acreditar que o amor é a força mais transformadora do mundo. O medo não transforma, a cobrança não transforma, mas o amor é capaz de transformar. O perdão é capaz de transformar. Por isso que a comunidade, lembra que quando Jesus faz a sua última aparição como ressuscitado, ele sopra nos discípulos e diz: que esteja sobre vocês a paz, e o que vocês perdoarem, eu perdoarei. A comunidade cristã recebe a dádiva de ser representante de Deus, não para cobrar dívida, mas para trazer perdão para as pessoas. Mesmo assim, a gente continua querendo estar no lugar dos cobradores de dívidas e impostos. Como seria uma comunidade onde nós não temos um rei cobrando, mas nós temos um pai amoroso e perdoador? Seríamos constrangidos, não só a amá-lo, não só a nos sentirmos perdoados, mas distribuir perdão abundantemente nas nossas casas, na nossa comunidade, e assim deixar fluir a graciosidade de Deus através do perdão. Você tem dificuldade de perdoar? Você tinha aquela conta de Pedro, 7, ou você tinha a conta dos judeus, só 3? Como é que Deus fala através dessa parábola a sua vida hoje? Como é que você tem se comportado nas suas relações? Como pai, como companheiro, companheira, como marido, mulher, como um cobrador de dívidas para o outro? Ou você tem se comportado como Deus quer que você se comporte? Com um coração de pai, de mãe. Já viu pai e mãe cobrar dívida de filho?
até se incomoda às vezes, se irrita às vezes, mas não vai cobrar. Quantas famílias seriam salvas simplesmente saindo desse lugar de cobrador de imposto, de cobrador de dívida, para estar no lugar do coração amoroso do Pai, que ama, perdoa e acolhe. Eu queria lhe convidar a orar pelas nossas famílias, orar por pedir a Deus tenha misericórdia da nossa incapacidade de amar e de perdoar. Se nós não experimentarmos abundantemente o que significou o perdão de Deus para nós, nós vamos continuar sendo credores incompassivos. Se coloque no lugar de alguém que tinha uma dívida com Deus impagável. E ele, sem você fazer nada, cancelou a sua dívida. Se você estiver cobrando do seu irmão, da sua irmã, a dívida, você está agindo igual a esse servo aqui da parábola. Recebeu o perdão de Deus, retém para si e não consegue transferir isso para mais ninguém. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Vamos orar ao nosso Pai amoroso e perdoador. Deus, fomos tão abençoados ao receber o perdão do Senhor. Nós éramos esse servo que tinha uma dívida impagável com o Senhor. E um dia, ó Deus, o Senhor enviou seu Filho Jesus, que morrendo na cruz, ó Deus, trouxe a graça maior que poderíamos receber. Cancelou todas as nossas dívidas. Cancelou, ó Deus, os nossos pecados. Nos perdoou. E nos deu a oportunidade de caminharmos sem desistir, rumo, ó Deus, a sermos cada vez mais filhos e filhas melhores para esse Deus amoroso. Que possamos dar essa oportunidade também aos nossos irmãos e irmãs. Que possamos exercer essa dinâmica e essa lógica perdoadora dentro das nossas casas, nas nossas relações familiares, nas nossas relações comunitárias, ó Deus. Nos liberta, Pai. Nos liberta dessa visão terrível de vê-lo como rei, de achar que Deus é um rei incompassivo nos cobrando dívida. Que possamos olhar para o Senhor como Pai. E olhando para o Senhor como Pai, possamos nos sentirmos filhos e filhas amadas e perdoadas por Deus. E que recebendo essa graça maravilhosa em nossa vida, possamos retribuir, ó Deus, nos amando e perdoando mutuamente. Ó Deus, cura-nos dessa dificuldade que temos de perdoarmos uns aos outros. Cura-nos, Senhor, dessa maldade que está em nosso coração, desse pecado que está em nosso coração, de não nos sentirmos tão devedores mais, porque nos achamos bons, e aí nos sentimos nos direitos de cobrarmos ao outro a perfeição que nós mesmos não temos, ó Deus. Afasta de nós, Senhor, esse sentimento arrogante e cria em nós um coração amoroso, compassivo e perdoador. Que experimentando isso, nossas casas sejam, ó Deus, tomadas pelo um cheiro maravilhoso de perdão, de reconciliação, de restauração. E que, ó Deus, respirando esse cheiro nas nossas famílias, nossa comunidade aqui também possa respirar, ó Deus, esse perfume maravilhoso, que é o perfume do perdão, a dádiva maior que o Senhor nos traz. Ó Deus, nos ajuda a sermos uma comunidade perdoadora, comunidade que distribui essa dádiva maravilhosa do perdão, soprando sobre todos aqueles que se sentem aqui pesados pelos seus pecados, o sopro do perdão em suas vidas, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, representar para esse mundo que vive debaixo
das ordens e das cobranças de muitos reis, que nós possamos levar ao mundo, ó Deus, o sinal do Teu reino, o sinal de uma comunidade que vive debaixo do amor do Pai e do perdão do Pai, e não debaixo do poder e das ordens de um rei incompassivo. Ó Deus, muito obrigado pelo perdão que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado porque o Senhor nos deixou a condição de não desistirmos do caminho, de buscarmos, ó Deus, agradar ao Senhor, viver uma vida que honre e dignifique ao Senhor, porque recebemos o Teu perdão maravilhoso. Que o Teu amor e a Tua graça nos visite hoje, sempre e eternamente. Amém e amém. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos nos abraçar e vamos cantar uma música, encerrando esse culto. E eu queria que você abraçasse como se você estivesse abraçando um filho ou uma filha. E que você sinta nisso o abraço de Deus, nos trazendo perdão e cura. Maravilhoso amor, é o amor de Deus por mim, que meu coração conhece, que perdoa e esquece. Deus que perdoa e esquece. Eterno e sem Perdão fim. Eterno e sem fim. Maravilhoso amor de Deus. Maravilhoso amor. Maravilhoso amor. É o amor de Deus por ti. É o amor de Deus por ti. Que não mede Que sacrifícios. não mede sacrifício. Que não poupa benefício. Quisera que o nosso amor fosse assim também. Eterno e sem fim. Então vamos cantar. Maravilhoso amor. Vamos juntar as mãos aqui. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso amor, maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso amor, maravilhoso amor, maravilhoso amor, é o amor de Deus por nós, que nos olha como santos, nos recebe como somos, eterno e sem fim. Maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso amor, maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso amor, maravilhoso amor. Amém. Que possamos levar esse amor maravilhoso e esse perdão para as nossas casas, para as nossas relações todas, distribuindo amor e perdão em nome de Jesus. Vamos em paz.